Gênesis 22, versículo 1 ao versículo 4. Gênesis 22, do 1 ao 4. Vou ler com você. Se você não trouxe sua Bíblia ou não quer abrir agora aí, pode acompanhar aqui no telão. Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, Moriá. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Pode fechar a sua Bíblia. Nós pulamos aqui 7 capítulos, desde o último que lemos. Nós estávamos lá em Gênesis capítulo 15, se você lembra, foi a separação de Abraão e Ló. Quem estava aqui semana passada, lembra. Abraão e Ló se separaram, subiram no alto do monte. Ló: para onde você olhar e escolher, eu irei, para o caminho contrário. Ló escolheu a campina do Jordão, que era Sodoma e Gomorra, e acabou que Abraão foi para o Carvalho do Manré, que era um lugar árido, um lugar sem água, sem um rio para alimentar a cidade, uma cidade pouco habitada também, uma rota comercial totalmente escassa, diferente do que era Sodoma e Gomorra, que era um lugar comercialmente, a gente não pode falar nada, ela era o melhor lugar daquela região naquele momento. Depois do Egito, o Egito era o povo mais estruturado, depois vinha a campina do Jordão, Sodoma e Gomorra. Passa-se muito tempo depois disso. Logo depois de Ló ir para um lado e Abraão para o outro, Abraão levanta o altar ao Senhor, o altar de sacrifício, o altar de aliança, onde ele vai fazer um sacrifício com animais, e os animais grandes, ele vai cortar ao meio. Esse é o típico sacrifício de aliança. Quando era feita aliança entre um homem e outro, se cortava no meio, e aquela parte, uma parte é para o que está propondo a aliança, e outra parte para quem aceitou a aliança, para que os dois tivessem o mesmo peso, o mesmo valor. A aliança era de mesmo valor. Cumpra a sua parte, que eu cumpro a minha, e se você não cumprir a sua, eu não cumprirei a minha parte. Aliança quebrada. E nós já percebemos que com Abraão não funciona assim com Deus. Abraão, mesmo descumprindo toda a sua parte, Deus continuava cumprindo a parte dele. E é impressionante, porque depois de cada um dos fracassos de Abraão, Deus chama Abraão de novo e reafirma a aliança. Porque na cabeça do homem pode parecer: eu errei, eu estou destituído da aliança. E Deus chama Abraão e diz: não, nada mudou, eu não deixo de ser fiel, porque você é infiel. Isso é importante que você entenda, que a aliança com Deus, por mais que ela pareça aos olhos dos homens e dos escritores do Antigo Testamento uma aliança de 2 partes, não é. É uma aliança de uma parte suprema e a nossa parte, que a maioria das vezes não conseguimos cumprir. Quantos já duvidaram da vida? Quantos já duvidaram de uma promessa? Quantos já tomaram um caminho errado na vida? Quantos já questionaram Deus por uma situação? Quantos já fizeram algo errado, mesmo Deus tentando te direcionar? Quantos já entraram num caminho errado? Quantos já questionaram a tribulação? Quantos já disseram a Deus: Deus está demorando muito, por que nada acontece? Quantos de nós não questionamos a aliança? Mas não é porque nós deixamos de acreditar na aliança que ela não existe. Você fala assim: eu não acredito mais na aliança. Tudo bem, mas ela existe.
Você pode não acreditar, mas ela está intacta, pois ela não depende de você, ela depende somente de Deus. Se dependesse de mim, a aliança já tinha sido quebrada faz muito tempo. Uma aliança não pode ser reatada. Uma aliança quebrada é uma aliança quebrada, tem que fazer uma aliança nova. Pega o símbolo da aliança de casamento. Quebrou a aliança, não, a gente emenda aqui, não, desmancha, faz outra, ou seja, uma nova aliança. A aliança quebrada é aliança quebrada, passou, não tem mais como voltar atrás. Por isso que a aliança que eu tenho com o Senhor independe da minha trajetória. E quando eu digo que tudo coopera, é que mesmo eu me desviando do caminho que o Senhor propôs para mim, até o meu desvio coopera de alguma forma. Aí você diz, então todo mundo pode desviar, porque se já está tudo garantido. Não, peraí, você não está firme na santidade pela sua aliança para garantir a aliança, é ao contrário, a aliança está garantida e por isso eu desejo permanecer santo. Eu não deixo de pecar para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu deixo de pecar. Esse é o produto da salvação, é santidade. Acho que agora você entendeu. O fruto da salvação é santidade, e não ao contrário. Eu não tenho santidade e por isso alcanço a salvação, pois não é por mérito, nem por obras para que ninguém se glorie. Então o poder dessa aliança está sobre ti, e por isso você não se desvia mais do caminho. Esse tempo do desvio já passou, mas quem se aproxima do mestre jamais se afasta dele, pois quem tem palavras de vida eterna? Ninguém. Abraão chega, então Deus reata a aliança, de novo. Abraão, eu sou contigo. E a aliança de Deus com Abraão é linda, porque ele pega e fala, levanta a cabeça, olha, para onde você olhar eu te darei por herança. Agora anda a terra em comprimento e largura, onde você pisar será seu, e eu farei a sua descendência muito numerosa. Logo depois de ele ter errado de novo, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas, não pode, assim será a sua descendência. Deus reafirmando a aliança mais uma vez, e também disse que toda aliança é fundamentada em promessas. Na aliança do casamento, na hora que vai casar, eu juro, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Não é assim? Não é um juramento? Isso são promessas, porque toda aliança está fundamentada em promessas. O que é a aliança? A aliança é aquilo que Deus tem com Abraão, estarei contigo. E as promessas dessa aliança? Farei o teu nome grande, bendito serão todas as nações na terra por causa do teu nome, farei a tua geração numerosa. São as promessas que alicerçam essa aliança. E se você olhar, é engraçado, espera um minuto, é engraçado e incrível. Farei o teu nome conhecido por toda a terra. Abraão não tem poder para fazer isso. Farei a tua geração numerosa. Nem Abraão e nem Sara podiam mais ter filho, também não depende de Abraão. Te darei todas as terras por herança, também não depende de Abraão. Tem como? Abraão nem exército tem para vencer todos os reinos. Abraão não tinha força suficiente para vencer o Egito. Ele entra no Egito e toma uma sova de Faraó. É o homem ímpio ensinando o homem de Deus. Ele não tinha força para isso. Mas o que garantia Abraão não eram as circunstâncias e nem o que ele via, mas aquilo que ele acreditava. E por isso que a palavra de Deus no Novo Testamento traz ele como um herói, o pai da fé, o patriarca da fé. Teve mais coisas. Passando o tempo, já faziam 10 anos que Abraão estava nessa peleja de entra no Egito, sai do Egito, volta para o Neguebe, vai lá, sacrifica ao Senhor e eu te farei próspero e te darei muitos filhos. Até que chega uma hora que Sara se invoca completamente e olha Abraão e diz: Abraão, toma uma serva minha, Agar, aquela que você pegou lá no Egito, e agora tem um filho com ela. Pelo menos você vai ter um filho, pelo menos vai ter um herdeiro do seu sangue, não vai ser Eliezer de Damasco. Vai ter um filho do seu sangue. E assim, Abraão tem um filho com Agar, e o nome desse filho é Ismael. Todo mundo conhece o Ismael, né?
E muitas vezes até, olha, eu já vi muitas pregações falando sobre Ismael. Ismael é ruim, Ismael é isso. Mas é impressionante, porque Agar, ela começou a ser pressionada por Sara e ela foge para o meio do deserto. E Deus vê ela no meio do deserto e manda ela voltar. E diz para ela: farei o nome do teu filho grande, a geração dele será muito numerosa. É isso que Deus promete para ela. A mesma promessa de Abraão promete para ela. Eu fiquei impressionante. E aí Agar fala uma frase que tem numa música que eu amo. Ela diz: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê no oculto, no secreto. E realmente é. Passado o tempo, o menino cresce. Abraão ora pelo livramento de Ló, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E é incrível esse texto também. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Eu estou gravando um material com mais conteúdo, porque não tem como falar tudo aqui na igreja. Mas é impressionante que Abraão fica: e se tem 100 justos, o Senhor também destruiria? E 50 justos, o Senhor destruiria? E 10 justos? Abraão, fala logo, né? Ele ficou lá trocando ideia com Deus. Eu imagino Deus parado, paciente, esperando, olhando. Ele: e se tiver um justo só? Não destruirei, Abraão. Então livra o meu sobrinho Ló. E Deus livrou Ló por causa da oração de Abraão. Sodoma e Gomorra foi destruída, realmente foi destruída, foi acabada, aniquilada. Chega num ponto que Ismael já está grandinho, a situação mudou, Abraão já está um pouco mais confortável. Nós temos também algumas outras coisas. Sodoma e Gomorra, que era um povo muito grande, muito forte, foi destruída. A rota comercial muda e começa a passar pelo lado de onde Abraão estava. Olha só, as mudanças geográficas começam a acontecer completamente. Ninguém mais queria ir para Sodoma e Gomorra. E a região onde Abraão estava começou a ser habitada. E Abraão começa a ser como um governador ali. Um homem que administrava terras, servos, outros povos, pessoas que se agregavam agora à fé de Abraão, ao Deus de Abraão, sacrificavam ao Deus de Abraão. Mas mesmo com tudo isso, possuindo muitas terras, tendo já um exército, fazendo aliança com os reis poderosos, alianças de paz, ainda assim Abraão não tinha um filho da promessa, e ele ainda assim se sentia vazio. Porém, quando chega lá, Abraão tem 99 anos, diz assim, 99 anos, eu quero que você fale com a boca mais cheia, porque 99 anos não é qualquer um que completa, mas ainda está sem filho. Abraão, a Bíblia deixa ela meio que censura as conversas de Sara e de Abraão, mas está mais do que claro que Abraão se olhava na sexualidade e falava: eu já tenho 99 anos, já não dá mais. Cadê a promessa aqui da minha geração? Está aí Ismael, então, Senhor, dê tudo para ele, dê a minha. E Deus reafirma de novo a aliança: te darei um filho, o filho é seu e de Sara, conforme eu prometi. Pois a circunstância não interfere na minha promessa. Quantos anos você tem? 99. O que é 99 anos para o cumprimento da minha promessa? Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Está passando muito tempo, vai acontecer, apenas espera. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E por mais que você ache que esteja demorando muito, eu digo para você que para Deus está no tempo certo. Porque não se atrasa, é na hora certa. Tanto é que quando Sara ouve, Sara tinha 90 anos, já estava mais jovem, né? Estava mais jovem. Quando ela ouve de novo essa mesma história, que muitos já deviam falar que era ladainha de Abraão, ela dá risada. Aí os homens de Deus olham para ela e dizem: por que riu? Isso está tudo no texto, parece até brincadeira, né? Parece que a gente está ali num gibi da Mônica, né? Os homens perguntam para ela: por que você riu? Ela disse: eu não ri. Mentiu ainda. Que mania feia que Abraão e Sara tinham de mentir, né? Não, ela é minha irmã. 2 vezes. Ela é minha irmã. E aí, você riu? Não, eu não ri. Não, é lógico que você riu, a gente viu. Não, eu não ri. O Senhor te dará um filho, e ele será o fruto da promessa. E não é que passaram alguns dias depois, Sara engravidou. Olha só, que nós estamos há 3 domingos para Sara engravidar. Agora é o 4º domingo e Sara engravidou nesse domingo. Aleluia.
Uma campanha para Sara engravidar, né? Uma campanha. E Sara engravidou, mas imagina só, é uma senhora de 90 anos, e por mais que você diga, foi maravilhoso, foi lindo, se uma moça de 20 já passa dificuldades para engravidar, uma senhora de 90, eu imagino que deve ser bem difícil. Até falei esses dias, eu estava gravando podcast, Deus mostra o caminho, mas Ele não facilita. Porque Ele sabe que você é capaz de enfrentar todas as dificuldades e resistir a todos os problemas. E é ali que Ele te molda. Então Sara, grávida com 90 anos, tem que tomar mais cuidado, tem que ficar mais deitada. Abraão tem que fazer mais as coisas para ela, porque você sabe, né? Quem é homem aqui e já teve filho sabe. A mulher fica, ai, ai. Brincadeira, é brincadeira. Brincadeira, é só uma brincadeira para descontrair. Mas Sara com certeza foi lá, deitou na cama e ficou bem tranquila lá. Abraão, pega meu chinelo. Abraão, eu quero sopa hoje, né? Pede Mac para mim, pede o iFood hoje, Abraão. Sara está grávida, só que Sara não pode mais percorrer. Então Abraão, durante todo esse período, faz uma tenda e fica naquele mesmo lugar. Ele para de ser nômade. E depois, quando completa 9 meses, Isaque nasceu. Quando Isaque nasce, a vida de Abraão e Sara muda por completo, completamente. Entre nós, eu já te explico e dou base para o que nós vamos conversar agora. Alguém aqui é filho primogênito? Levanta a mão assim. Alguém aqui é filho único? Filho único? São poucos filhos únicos, né? Filho único. Se você é o primogênito e viveu aí uns 10 anos como primogênito sem nenhum irmão, ou se você é filho único é mimado. Eu sou filho único. Filho único. E filho único, a avó, principalmente a avó, ela corta até o Danone para você não engasgar. É filho único. É uma situação. Filho único é uma coisa, não pode, tomou banho, não vai no vento, pelo amor de Deus, que você vai pegar uma gripe. Filho único, não anda descalço, olha só, sabe, filho único tem uma série de situações. Agora, filho único, gerado na juventude. Agora, imagina um filho único, gerado com 90 anos, que está sendo esperado há mais de 15, 20. Isaque deve ter sido tratado, meu Deus do céu, Abraão e Sara devem ter estragado Isaque de tudo quanto é maneira. O que Isaque quisesse, com certeza ia acontecer. Além disso, ele carrega nele uma impressão chamada promessa. Ele é o filho da promessa. Uma mulher que não podia ter filho engravida, quando nasce, ela fala, é o filho da promessa. Pois naturalmente eu não teria filho, mas Deus me concedeu. Vê Ana até entregou o filho no altar. O impacto do milagre, da promessa sendo gerada. E então Isaque era ver Isaque para lá. Chega numa festa, quem que você acha que Abraão apresenta? Ismael ou Isaque? Isaque, que lindo, meu Deus, isso aqui é um menino prometido. Desde quando eu saí, eram as histórias de Abraão. Quando eu saí lá de Ur, eu já sabia que Deus ia cumprir, sabia. Orou 10 vezes desistindo, falando, Deus, cadê o menino? E Deus, olha o céu, olha a areia do mar, conta o pó da terra. Deus tentando reafirmar. Mas tem coisa que a gente só acredita vendo. Mas depois que o menino nasce, tudo que ele quisesse, ele tinha. E eu vou falar para você, se Abraão mimava o menino, Sara mimava muito mais. Aí você fala para mim, onde você está vendo esse negócio de mimar? Quando Isaque foi desmamar, quando desmama um menino lá em Israel, não é só quando ele parou de tomar leite do peito, não é isso. É uma fase ali que ele está passando para a sua juventude, para a sua adolescência, pré-adolescência, é uma outra fase. Então quando ele está ali naquela fase de entrar num novo ciclo da sua infância, na festa, Ismael era maior. E o que o maior faz com o menor? Zoa, é isso. Ou não é? Brinca, tira um barato e tal. E imagina Ismael brincando e tirando um barato com o menino, e corre para lá, tira um barato com o menino. E Isaque era mimado, ele ia lá, mãe, Ismael está acabando comigo, mãe. Ou não ia? Mãe, Ismael de novo, mãe. Agora eu vou te aprovar isso aqui que eu estou falando, né?
É lógico que são só ilustrações, mas eu quero te provar. Sara chega para Abraão e diz assim: eu não quero mais esse menino aqui dentro dessa casa, nem essa mulher. Eu quero que você mande eles embora, porque ele não vai receber essa herança, essa promessa, tudo que Deus deu, junto com meu filho Isaac. Manda eles embora. Está aprovado. Sara super protegia Isaac a todo custo, a ponto de mandar uma mulher que não pediu para engravidar, e de um filho que não pediu para nascer, ir embora para o meio do deserto para morrer no deserto, só para salvar Isaac. Você acredita nisso? Isaac é intocável, então manda essa mulher embora, manda esse menino embora. Isaac não pode chorar. Pô, Isaac está chorando por causa desse menino de novo, por causa desse bastardo. Manda eles embora, mas eles vão morrer. Eu não estou nem aí para eles, eu quero Isaac. Isaac é a promessa. Esses outros aí não são nada. Isso é uma escrava. E esse aí é um bastardo. Abraão fica extremamente conflito. Para você ver mais um problema em Abraão aí, porque o conflito dele é que ele duvidou em dois pensamentos. Olha que triste. E é o pai da fé. Duvidou. Será que eu mando? Aí Deus chama Abraão e diz assim: manda, pode mandar que eu cuido deles. Pode mandar que eu cuido de Agar e de Ismael. E não é que Abraão junta um pouquinho de água, um pouquinho de pão e dá para os dois, sabendo que eles iam morrer no meio do deserto. E eles vão embora. Tudo porque um menino mais velho estava brincando com um menino mais novo. Mimava, protegia. Abraão não sacrificava mais regularmente. Tudo mudou e tudo gira em torno de Isaac, porque Isaac é a promessa. Isaac é tudo que a gente tem. Isaac é a nossa vida. Isaac é isso. Até que no capítulo 22, Deus chama Abraão e disse: dá Isaac para mim, pois eu quero ele como sacrifício. Entrega o seu tudo para mim agora. Ele não é o seu tudo, ele não é a promessa. Entrega ele para mim agora, porque eu quero Isaac. Agora eu vou te fazer aqui uma questão que você precisa entender isso. Se hoje chegasse alguém que falasse: sacrifica o seu filho para Deus porque ele está pedindo, eu colocava a mão na cabeça na hora e repreendia o demônio. Na hora, sai Satanás daqui, essa vida dessa pessoa. Aí você fala: por que Deus pediu isso? Desde a época, dentro da cultura, já era algo horrendo. Deus pediu algo fora do padrão moral, social. Deus pediu algo que está além da compreensão humana. Algo, como que eu posso dizer? Eu não tenho palavras para te falar o que Deus pediu. Deus pediu exatamente porque Ele está trabalhando neste ponto. E é algo que nós muitas vezes não entendemos. E é aqui que eu trago para você uma pergunta. Com certeza você já se questionou o porquê das tribulações. Todos já se questionaram. Por que, se o Senhor é tão poderoso, por que Ele não me livra de todas as tribulações? Acho que você já deve ter feito essa pergunta. Se o Senhor tem poder para transformar minha vida assim, por que eu passo tantas provações e demora tanto tempo? Abraão deu seu filho, seu único filho, em sacrifício para mim. Eu te mostrarei um monte, o nome do monte é Moriá. Você vai caminhar até lá com seu filho e vai degolar o seu filho. Essa palavra é pesada, mas é verdade. Foi isso que ele disse: degolar, como um cordeiro. Como você faz com um cordeiro, você vai fazer com Isaac. Abraão, sem mesmo duvidar ou questionar Deus, ele aceitou o pedido que era fora do raciocínio humano, fora do raciocínio de qualquer cultura. Se hoje você chegar e contar uma história dessa na China, com certeza vão olhar você com maus olhos. Em qualquer sociedade, seja ela comunista ou não, vão olhar você com maus olhos, vão olhar você e falar: nossa, essa história é horrenda. E realmente é isso que Deus colocou Abraão e Isaac no ponto mais tribuloso da vida deles, que eles nunca tinham vivido antes. Se você acha que a decisão de Abraão de sair da sua parentela era difícil, você não tinha visto essa. Abraão, sai com teu filho pela manhã e você vai sacrificar ele para mim. Abraão, sem duvidar, decide cumprir o chamado de Deus. Aí você diz: por que Abraão aceitou isso? Hebreus nos explica isso. Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, marca aqui,
o pôs em tribulação, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus, presta atenção, por que Abraão, sem duvidar, leva Isaque para o sacrifício? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quando Abraão, ele acorda Isaque de manhã, ele arrumou a lenha, arrumou o cutelo, arrumou o jumento, os 2 servos. Isaque, levanta, nós vamos sacrificar o Senhor. Quando Abraão ia para o caminho, aí existia uma certeza que ele não via, mas ele acreditava pela fé, que se mesmo o filho dele, Isaque, fosse oferecido, mesmo assim Deus tinha poder de ressuscitar qualquer um dentre os mortos. E isso é acreditar pela fé. Você deve estar falando, está complicado ainda. Abraão nunca tinha passado uma provação nesse nível, e nem mesmo Isaque. O filho mimado se acha o dono de todas as coisas. Ele é o dono da bola, ele é o dono da vez, ele é o dono da razão. Verdade. Filho mimado muito mais. E imagina um filho que 2 pessoas foram mandadas embora da casa só para não zoar ele. Imagina como ele se sentia. Você imagina qual que era o emocional de Isaque. Um emocional totalmente soberbo. Mandaram Agar e Ismael embora por minha causa, pois eu sou a promessa. Olha isso. Sabe o que é isso? Esse trauma, ele é gerado por muitas igrejas neopentecostais. É verdade. Aquilo que se chama de igreja do Senhor, mas na verdade não é igreja do Senhor. E por que eu digo isso? Nós chegamos no culto e ao invés de cultuar a Deus, nós cultuamos para nós mesmos. Nós chegamos aqui pensando, eu preciso disso, eu quero isso, eu sou filho da promessa, eu te aceitei. Somos os Isaques, filhos da promessa, mimados por ser os filhos, somente ser os filhos da promessa. Poxa, eu não sou muito melhor do que quem está lá fora? Eu estou aqui dentro cultuando, não faltei uma ceia e o Senhor não me responde. São filhos mimados só porque tem uma marca de uma promessa que carrega, mas não entenderam que carregam a promessa por misericórdia e não por valor, e não por mérito. Você não carrega a promessa porque você merece, você carrega a promessa por misericórdia. Você é um milagre. E quem se enxerga como um milagre não se engrandece, pois sabe que nada veio das suas mãos, mas tudo veio das mãos de Deus. Mas nós chegamos aqui e essas igrejas inflam o ego de muitos, e aí eles ficam detonados emocionalmente. Chegam na igreja e a única coisa que eles querem é ouvir o que Deus tem para ele, que Deus vai dar uma vitória daqui a pouco, que Deus vai fazer a conta dele ficar cheia de dinheiro. É isso que eles querem ouvir. Querem ouvir que Deus vai curar ele agora, nesse instante, momento, neste exato momento. Querem ouvir que Deus vai preparar um namorado, uma namorada que já está preparando, que já está logo ali. E isso vai inflando o ego do Isaque, o filho da promessa, dos milhares de Isaques que estão cultuando neste exato momento em igrejas, apenas para receber presentes de Deus, mas jamais para ser tratado, transformado, jamais para ser sacrifício. Agora chegou a hora do Isaque mimado, que manda pessoas embora para que ele não chore. Me magoaram, manda embora da igreja. Aí o pastor vai lá e fala, é a promessa, eu vou mandar embora então. Me deixaram triste, estou abatido por causa de tal pessoa, porque eu fiz isso e ninguém cumpriu com a sua parte. O único que cumpre todas as promessas é Deus. O homem é falho e passivo de inconfiança. Se você confiou, assuma a sua responsabilidade. Eu errei. Mas não, nós somos Isaque, o filho da promessa, intocável, que se Ismael começa a encher muito as paciências, manda embora para morrer lá no mundo. E muita gente, vai sendo tirada da igreja. Muita gente que vai pregando a verdade vai sendo tirada das rotas, vai sendo chamado de herege. Por quê? Porque Isaque não pode chorar, Isaque não pode ser corrigido, Isaque não pode passar tribulação, não pode faltar nada para Isaque, porque ele é especial. Especial para quem? Ele só é especial porque Deus selou ele. E esse especial não o torna melhor do que ninguém, porque Deus selou ele e muitos outros milhares de Isaques. Muitos
quantos outros milhares de Isaac? A história contada a nós é a dos hebreus, e quantos outros, muitos. No livro de Naum você vai ver, de Amós você vai ver isso. Deus falando: você acha que vocês são o povo eleito? Eu livrei muitos outros povos pela força do meu braço, que vocês nem sabem. Eu estou com todos os povos da terra, não só com vocês. Ah, é filho de Abraão, ah, é da descendência de Levi. Não é nada, não é nada, nada além do que um filho comum deste mundo. Eu livro quem eu quero, do reino que eu quero, nascido onde nascer, da mãe que tiver, pode até a mãe e o pai abandonar, eu livro também, eu amo também. Você tem que entender que nós não somos especiais mais do que ninguém. Nós somos igual a todo mundo. Igual a todo mundo. E lá Abraão acorda Isaac. O episódio mais traumático da história do pai e do filho. E lá vão 3 dias de caminhada. Caminhada em silêncio. Caminhada tribulosa. Caminhada de dificuldade, de aflição, de dor, de angústia, silêncio, ninguém fala nada. Você vê que não tem diálogo, nem Isaac fala, nem Abraão fala, ninguém quer falar sobre o assunto. Isso me faz lembrar dos nossos dias de tribulação, que muitas vezes choramos nos dias de tribulação, e nós não entendemos. Senhor, mas se eu tenho uma promessa, por que eu tenho que passar tudo isso? Por que eu tenho que passar por essa situação tão traumática? Por que a minha história desde a minha infância ela é tão traumática? Por que eu vivi tudo isso? É o caminho de Abraão e Isaac até Moriá. É um momento traumático, é o momento que aquele filho que se sente mais que todo mundo começa a perceber que ele não é nada. No meio do caminho esse filho olha o seu pai Abraão e diz: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, tem fogo, mas cadê o sacrifício? O menino notou. Ele falou: tem alguma coisa errada. Quando Abraão foi sacrificar, ele disse para os 2 servos: fiquem aí, porque nós vamos sacrificar e já voltamos. Isaac está subindo, Isaac e Abraão, só os 2. Um dos 2 tem que ser o cordeiro. Um dos 2 tem que ser o sacrifício, porque o certo era carregar o sacrifício de casa. Porque o sacrifício é alguém que você viu nascer, é uma ovelha que você viu nascer, que você alimentou, que você viu crescer, e agora você leva ela para sacrificar. Sacrifício é cuidado, sacrifício é gerado, porque senão não é sacrifício, é compra. Sacrifício é algo que você se sacrificou para fazer crescer, cuidou da melhor forma possível, até sapatinho vai nas ovelhas. Isaac era o sacrifício perfeito. Na hora que ele olha essa situação, Isaac pergunta: estou vendo tudo, mas o sacrifício não. E a resposta de Abraão é a mais angustiada possível, mas pela fé: Deus proverá o cordeiro. Daquela altivez de eu sou a promessa, Deus estava dando a resposta. Quando eles chegam em Moriá, Abraão prepara o altar, Isaac ajuda. Prepara a água, Isaac ajuda. Prepara a estrutura para fazer o fogo, Isaac ajuda. E agora chegou a hora. É o confronto. É o confronto. É a hora que Deus diz: eu não dependo de você para cumprir as minhas promessas. É a hora que Deus olha para os seus filhos, Isaac, e diz para eles: você não é mais especial do que ninguém, você é igual a todo mundo. Você pode ser sacrificado aqui, eu levanto outros, milhares de Isaques que estão dispostos. O Isaac que saiu de casa,
que mandou Ismael embora e Agar embora, agora está deitado na mesa de sacrifício, vendo que ele não é nada, absolutamente nada, que a história dele começa quando Deus quer e termina quando Deus quer. Ele começa a entender que o Deus de Abraão está acima de todas as coisas, acima da família, acima das leis naturais, da moral, da ética, acima de tudo, e que aquele filho mimado agora sofre um trauma familiar, um trauma existencial, a ponto de agora ele vai morrer. Peraí, vão me matar, acabou a minha vida aqui, é isso mesmo? É isso. Mas aí Deus não vai cumprir? Não, Deus não depende de você para cumprir nada, pois se ele dependesse, não iria se cumprir. Mas como ele não depende, se cumpre. Isaac está naquele momento de confronto. Agora você é sacrifício e nada mais. E sacrifício não tem voz, sacrifício não tem opinião, sacrifício agora ele é manipulado por alguém que está oferecendo, não é nada. Quem está no altar já entendeu, não é nada, porque a única coisa que ele serve para ser naquele momento é sacrifício. Uma ovelha criada desde pequena, não se tira a lã, não se toma carne, não se toma leite, não se pega nada dessa ovelha, nada, absolutamente nada. Ela não serve para nada além de ser sacrifício. Isaac, você foi criado para isso, para ser sacrifício. E naquele momento ele ainda duvidando, eu imagino aquele episódio de tribulação, é exatamente o episódio de tribulação das nossas vidas. Você disse: Senhor, por que eu nasci com o ventre estéril? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que o Senhor não me dá filhos? Por que o Senhor não unge a minha madre e abre a minha madre para que eu possa ter mais filhos? E Deus não responde. É o episódio traumático da sua história. Mas chega uma hora, um ponto final, que é onde ele transforma o seu caráter através do altar de sacrifício, e é a hora que ele abre a madre, como abriu da minha mãe. Você é estéril até o sacrifício, mas quando você morre, nasce de novo. Alguém já me entendeu? Quando você morre em sacrifício, como sacrifício vivo no altar, tudo se faz novo. Abraão nunca mais seria o mesmo, Isaac nunca mais seria o mesmo. Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo lá no alto, e quando ele vai descer, o anjo, com letra maiúscula, que isso quer dizer a presença do próprio Deus, é o próprio Cristo nas Escrituras. Abraão, não mate o menino. Eu já entendi, está a sua prova aí. Já entendi, eu não quero que você sacrifique o menino. Eu já entendi, mas naquele momento algo morreu. O orgulho de Isaac já não existe mais. Acabou o orgulho. Que orgulho que ele vai ter agora? Quando ele chegar em casa, mãe, manda embora. Você acha que ele vai mandar uma nova Agar embora? Um novo Ismael embora? Isaac nunca mais será o mesmo, pois ele já percebeu que ele não é nada além de um sacrifício. Não, Abraão, não mate o menino. Isaac muda de tal forma naquele episódio. Sabe quando alguém diz o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É escrito de uma outra maneira. Gênesis 31, 42. Se o Deus de meu pai, olha só, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, é o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Isaac naquele momento gerou temor de Deus. Sabe o que é temência? Temência não é medo, pois o medo se origina na angústia. O medo se origina no mal. O medo se origina no ferimento, na traição. É ali que se origina o medo. Mas o temor se origina no amor. O temor não se origina no medo. O temor se origina no amor, que é quando eu olho o meu avô e ele diz: filho, não faça isso, e eu temo a palavra dele. Eu falo: não, a palavra dele é séria, porque ele quer o meu melhor.
tememos quem quer o nosso melhor, temos medo de quem quer o nosso pior. É o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, e o temor de Isaac. A partir dali, Isaac temeu a Deus. São as nossas tribulações que nos levam ao altar de sacrifício. E é exatamente as tribulações da nossa vida, os dias mais difíceis da nossa história, que nos aproximamos do altar e percebemos que nós não somos nada além do que um sacrifício no altar. E é ali, naquele momento, onde nós não vemos mais saída para a nossa família, para uma doença, vê que esse mundo é mau, as injustiças, é naquele altar que a gente vê que nós só servimos para ser sacrifício diante de Deus, e ali adquirimos temor do Senhor. Por quê? Porque sabemos que quando Ele diz para nós algumas palavras, aquilo são palavras de vida eterna, e isso transforma o nosso interior. Começamos a temer o nosso Senhor, porque percebemos que sem Ele nós não sobrevivemos. E tem gente que ainda que muita gente que está aqui hoje, que viveu todos esses traumas familiares, foi abusado, foi abusada, foi traído, foi abandonado por pai e mãe, viveu desastres de relacionamento, problemas com igrejas, acreditava numa coisa, a palavra não se cumpriu, e você chegou aqui com a esperança de ouvir uma palavra de transformação. Sabe aonde está a tua cura? Do trauma da tua vida, que sara o teu achismo, que você é o filho da promessa intocável. São as tribulações da vida e os traumas que te conduzem até o lugar da cura, que é o altar, o lugar da transformação, que é o altar. Aí você diz, quando você chega ao altar, sabe por quê? Nós somos o sacrifício vivo, porque a maioria chega ao altar sem saúde, sem dinheiro, sem fé, sem força, sem planos, sem sonhos, sem vida, sem nada. E ele chega no altar e ele olha, ele diz, não tenho nada aqui para dar, não tenho fé para dar, não tenho vida para dar, não tenho casamento para dar, não tenho filho para dar. O que eu darei? Darei a mim mesmo como sacrifício vivo no altar. Eu darei a mim mesmo como sacrifício, como oferta viva diante do Senhor. E aquilo, sendo oferta consumida pelo fogo, gera o temor no nosso coração, porque o Senhor age com benignidade, com benignidade. Mas quem não se oferece como sacrifício vivo, jamais entenderá os traumas do passado. Foram os dias mais difíceis da minha história, quando eu estava em lágrima, que eu estava no altar sendo impactado por Deus. Eu fui conduzido pelas veredas daqueles montes próximos a Moriá, conduzido em lágrimas. Tinha dias que eu pegava o carro, estava com a Maia, eu olhava, a gente não falava nada, andava 2 horas dentro do carro sem trocar uma palavra, porque era difícil, porque doía, porque machucava, e a gente sabia que o final era sacrifício. No final era sacrifício, e foram naquelas tribulações que o Senhor foi me moldando, me transformando, porque as tribulações da vida, as lutas da vida, produz perseverança. Foi lá que produziu perseverança em mim. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Quando eu não tinha mais saída, foi que eu encontrei a saída. Quando eu não tinha mais chances de vida, que eu encontrei a vida. Quando eu não tinha mais chances para nada, que o Senhor me mostrou que Ele era o meu tudo. E quando você entende isso, o sacrifício está em se compreendeu, o sacrifício se entendeu como gente. Ele já entendeu que a promessa está nele por misericórdia e nada mais. Quando ele compreendeu, Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro preso nos arbustos, porque quem compreende que é sacrifício, vê o cordeiro. Quem compreende que não é nada além de sacrifício vivo diante do Senhor, vê o cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro, e foi exatamente esse cordeiro que não reclamou, ovelha muda que foi para o matadouro. Ali Abraão pega, agora imagina o bálsamo, imagina a cura. É o que eu senti quando eu encontrei as palavras de vida eterna.
Quando eu pescando na beira do barco, não pegando nada, eu encontrei Jesus e Ele subiu no meu barco. Quando eu encontrei Jesus nessa caminhada, luta difícil da vida, em meio a morte, destruição, dificuldades, orações que pareciam não estar sendo respondidas, quando eu levantei a cabeça, Deus disse: para, já entendi, é sacrifício vivo. Deus proveu para si o cordeiro. Agora imagina como Abraão e Isaque prepararam esse cordeiro para ser entregue a Deus. O mesmo menino que pediu para ir embora, Agar e Ismael, agora tem uma aliança nova com seu pai. Agora ele conheceu a Deus, ele entendeu o que é se entregar totalmente. Mas sabe por que muita gente continua traumatizado? Porque não se ofereceu como sacrifício vivo. E o meu convite para você hoje, fechando essa palavra, fechando essa série de mensagens e dizendo para você que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Se entrega como sacrifício vivo hoje diante do Senhor, pois quem se entrega nasce de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem crê nisso, dá um prato de júbilo ao Senhor. Quem quer ser um sacrifício vivo diante do Senhor aqui, se coloque de pé no lugar. O que é que você tem carregado durante a vida toda? Sabe que a palavra Moriá, eu não ia falar sobre isso hoje. A palavra Moriá é Man Ha Yah, que quer dizer lugar onde Deus me vê. No hebraico, Moriá é o lugar onde Deus me vê. Deus levou Abraão e Isaque até o lugar que Deus ia ver completamente ele, mas não um ver de olhar assim, é de fazer um raio-x completo. Eu sei que tem gente que precisa se entregar como sacrifício vivo no altar do Senhor agora. Eu estou falando com você que decidiu hoje vencer os traumas desta vida, das tribulações, e se entregar e morrer para si mesmo, morrer para esse mundo, e ressuscitar para uma nova vida.